O final de Stranger Things foi bom sim, e eu posso te provar. Salve, Nerdola! Eu sei que o foco aqui desse canal, o nosso carro-chefe, geralmente é Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, animes em geral, porém eu não poderia deixar de trazer esse vídeo, cara. Como quem é mais antigo aí no canal sabe, ou é só você procurar aí no canal o vídeo mais antigo, o primeiro vídeo desse canal foi sobre o amor que eu tenho por Stranger Things. Ainda tava na 4ª temporada, nem tinha lançado a 4ª ainda quando eu lancei esse vídeo. E cara, pelo menos esse final eu tinha que trazer aí tanto o meu agradecimento a essa obra, como dar a minha opinião a respeito desse hate que tá rolando por aí sobre a temporada 5, a última, e o episódio final. Antes do que eu vou dizer, tá? Normal cada um ter a sua opinião. Tem inclusive canais excepcionais que fazem crítica de Stranger Things episódio a episódio, que eu acho sensacional o trabalho. A melhor de todos, o melhor canal, pra mim é o Plantão Geek da Miss Walker, né? Vou até deixar o link aí na descrição pra vocês verem. Não é possível alguém gostar de Stranger Things e não conhecer o canal dela, mas eu vou deixar aí. Porém, eu acho injusto a gente cobrar algo agora na reta final que já tá entranhado na série desde que ela começou, cara. Já faz parte da essência da série. E até o momento, todo mundo tinha assistido e continuava amando. E ó, o último tópico, fique até o final, o último que eu vou trazer é o mais polêmico, acredito eu. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, se ainda não é membro, se inscreve aí pra receber vídeos antecipados, tá? Assim que a gente bater os nossos 10 mil inscritos, a gente vai dar uma ampliada no canal. A gente vai começar a trazer conteúdos mais diversificados, tá? Tem tanta coisa que eu amo, né, nesse mundo nerd aí que dá pra gente estar conversando. Vem comigo, Nerdola! Stranger Things sempre foi uma série com cara de filme Sessão da Tarde. O foco sempre foi ser aquela série que você senta com a sua família no sofá pra assistir e se diverte. Nunca foi uma série com um foco num roteiro sem falhas que preenche todas as pontas soltas, tipo um exemplo de uma série com um baita roteiro bacana, Breaking Bad, ou uma série cheia de reviravoltas que ninguém consegue entender, tipo Dark, por exemplo. Nunca foi esse o foco. O foco sempre foi algo mais puxado pros Goonies, os Gremlins, quem conhece aí dos filmes dos anos 80, já sabe, né, que é cheio de referências. Aventura, amizade, o relacionamento entre os personagens e tudo mais que tinha naqueles filmezinhos Sessão da Tarde que a gente amava. A única diferença entre essas séries para Stranger Things era as referências aos anos 80, que virou agora a nossa cultura pop, né? Cultura nerd. Então, o primeiro ponto que eu já vou puxar foi um muito criticado, que é a luta final muito fácil ou muito rápida. Conseguiram resolver o problema bem rápido. Que no caso ali foi o Vecna e o Mind Flayer, né? O Devorador de Mentes. Cara, isso é tão injusto, mas tão injusto, na minha opinião. Porque se você ligar lá na primeira temporada, a luta final, o problema final da primeira temporada, que era aquele Demogorgon que pras crianças era 3 vezes o tamanho das crianças, e o exército do Dr. Brenner lá que tava atrás da Eleven, cara, durou aproximadamente 10 minutos, velho. O episódio 8 da primeira temporada, até resolver a situação, foi 10 minutos. No momento que os caras entram na escola pra pegar a Eleven, o Demogorgon aparece, foi 10 minutos, velho. Já na segunda, que a gente tinha ali os cães, né, os Demodogs ali de um lado, a Joyce tentando expulsar do corpo do Will ali, o Mind Flayer, e a Eleven e o Hopper tentando fechar o portal, foi menos de 25 minutos, cara. Se não me engano, foi 23. E já eram 3 problemas. Lembrando que tudo isso aqui no começo, os personagens não tinham o conhecimento e as habilidades que eles têm hoje. A Eleven não tinha tantos poderes como ela tem, e os personagens não sabiam tudo que eles sabem hoje. Fora que a gangue era bem menor também, né? E a luta final, acredito que das 3 temporadas, a mais épica, que foi aquele Mind Flayer de carne lá no shopping, junto com o Billy ali, né? E a Joyce e o Hopper fechando o portal, foi menos de 30, foi 28 minutos, cara. Era 3 problemas gigantescos, era como se fosse uma réplica menor desse último Mind Flayer, só que também nenhum deles tinha arma pra enfrentar. Então tiveram que apelar pra fogos de artifício lá
que o Lucas e o Will inventaram lá. E o Hopper e a Joyce tentando fechar um portal criado por Russell, caramba, 4, com aquele Schwarzenegger doidão atrás deles, tá ligado? Que era mais forte que o Hopper até. E vocês podem ver que eu tô citando as 3 primeiras temporadas, porque foram as que geraram, né, as raízes de Stranger Things. Stranger Things ficou famoso logo no lançamento, na sequência que foi a segunda e a terceira. Então, tipo, o que fez todo mundo se apaixonar foi até a terceira. Geral chegou na quarta já amando a série. E outro ponto que eu tô vendo muita gente atacar é a questão das pontas soltas, né? Os furos de roteiro ali. Rapaziada, isso faz e sempre fez parte de Stranger Things. Nunca, como eu disse, focaram tanto num roteiro mega trabalhado, nem nada do tipo, que vai fechar tudo as pontas soltas. Nunca foi esse o foco. E pra não me deixar mentir, a primeira temporada, que é a raiz, né? Que é considerada pela crítica a melhor de Stranger Things. A mais coesinha ali, sabe? Que foi a primeira e por muitos também é considerada a melhor de todas. Ela mesmo deixou alguns, como por exemplo, isso gerou até teoria na internet, né? Que não foi o Demogorgon que atacou o Will, era o Vecna que foi buscar ele da primeira vez. Porque o Demogorgon para na frente da casa do Will, ele entra dentro de casa, trava a porta por dentro e vai ligar pra polícia. Alguém, milagrosamente um capeta, destrava a porta de dentro pra fora, tipo, o trinco da porta abre sozinho, como se fosse a Eleven mexendo com os poderes ou o Vecna. Nunca foi explicado quem fez aquilo, que o Demogorgon não tem poder pra fazer aquela coisa. E outra, o Hopper, pouca gente se lembra, tá? Quando eu lembro disso, eu até gosto um pouco menos dele, apesar de ainda adorar esse cara, um dos meus favoritos, eu chego a gostar um pouco menos. O Hopper, ele barganhou a Eleven no final da primeira temporada em troca do Will. Ele chegou lá no Dr. Brenner lá e barganhou a menina. Ele falou, eu te falo onde tá a menina agora, vocês podem pegar ela e fazer o que vocês quiserem. Em troca, me fala onde tá o filho da Joyce. E na outra temporada, tipo, logo no final da primeira, e na segunda, ele pega a menina pra criar, nem ele, nem a Joyce, ou até a própria Eleven podendo entrar na mente das pessoas e descobrir as coisas, né? Ninguém nunca mais tocou nesse assunto, ele tratou como um... Eu sempre gostei dela, tipo, uma menininha e tal, Não, sempre gostou não, que eles brigavam bastante no começo. Mas acolheu, não sei se por remorso também, mas isso nunca foi citado, tipo, o cara jogou ela pra morte, o Hopper, cara. E ninguém nunca mais citou isso. E na época também ninguém percebeu, né? E o próprio Dr. Brenner, cara, na primeira temporada, como eu falei, ele foi atrás da Eleven porque o Hopper safado barganhou a menina. E aparentemente não, totalmente, a Eleven mata todo mundo. Ela mata ele com a equipe dele, ninguém nunca mais aparece, tipo, os olhos escorrem sangue como se estivesse saindo pra fora das órbitas e a galera cai no chão morto, sabe? Antes dela enfrentar o Demogorgon. E o que acontece na quarta temporada? O Dr. Brenner aparece lá no Projeto Nina, onde ela foi ser treinada lá pelo Dr. Owens, que é o Dr. Gente Fina lá. Ele aparece lá vivaço, não mencionam, cara, como ele sobreviveu. Ele menciona, você quase me matou, ou algo do tipo. Ele não fala nada. Ele não menciona, eu sobrevivi por pouco, não, dane-se. Tá vivo e dane-se. E eu não vi esse estardalhaço na internet todo. Já tava, era basicamente pós-pandemia, né? Então já tinha esse mesmo tom de rede social que a gente tem hoje. Eu não vi esse barulho todo por causa disso. O cara apareceu e morreu e ninguém mencionou isso. Outro ponto é o sangue que atraía os Demogorgon. A Barbie, lembra a Bárbara, aquela melhor amiga da Nancy que morreu na primeira temporada enquanto ela com o Steve lá? A menina ficou sozinha, ela tinha riscado ali a mão com uma lata de cerveja, né, que eles estavam fazendo aquela brincadeira tonta nos Estados Unidos de furar a cerveja de bebê. A menina se riscou e o Demogorgon, pelo sangue dela, ele meio que foi atraído pelo cheiro. Nunca mais isso foi usado de novo. Se tem alguém sendo perseguido pelos Demogorgons, Democães lá, não é atraído pelo sangue, não vai atrás da pessoa, por exemplo, sente o cheiro e vai atrás do sangue da pessoa pra pegar. E tipo, isso foi na primeira. Na segunda não se fazia mais, na terceira não se fazia mais, inclusive na quarta também, na quinta, ninguém tá falando disso, cara. Pô, o modus operandi dos bichos atacarem, cara, e ninguém tá reclamando disso. E o último ponto, na minha opinião, que tá mais, pelo que eu tô vendo, que tá mais sendo hateado aí,
é o final aberto. O nem fede nem cheira, ninguém sabe se a Eleven tá viva ou não, né? Irmão, isso foi feito na primeira temporada com a própria Eleven. Ela vai, se sacrifica pra matar o Demogorgon lá, e ela aparentemente morreu, todo mundo chora ali a morte dela, né? E no final dá um lancezinho de nada, como se fosse um fio de esperança, que é o Hopper deixando waffles pra ela, como se fosse numa cabaninha de esquilinho, algum negócio assim de Natal lá, e ele deixa uma marmitinha com waffle pra ela. Também podia ser outra coisa, né? Tipo, outra teoria do Mike, né? Ele tá deixando ali por remorso, tipo, menina, onde você quer que você esteja, presente de Natal pra você, né? Deixou aberto, não sabia que ela tava viva. Eles nem sabiam se iam continuar a série, né? Não dá pra saber se você vai fazer mais temporadas na primeira temporada, depende do sucesso. E falando em Hopper na terceira temporada, que é final aberto maior do que esse, cara. O Hopper se sacrificando lá, ele dando aquele sorrisinho, você é louco, só de lembrar aquele sorrisinho dele já arrepia, que ele dá pra Joyce, né? E manda ela fechar o portal com ele junto, que desintegrou o corpo de todo mundo, não sobrou nada, que também não foi explicado como que aquela parada desintegra a pessoa e manda ela pra Rússia, não dá pra entender. E aí no final da terceira, aparece uns caras lá, tipo, pegando um soldado pra jogar pro Demogorgon comer a pessoa, e ele fala, não, o americano não. E você tinha que se ligar que o cara que eles pegaram era um cara de olho verde. Aí entre os caras que foram desintegrados junto com o Hopper, eles dão um foco num cara que tem olho verde. Pra você, então o Hopper tá junto com essa galera, todo mundo foi mais final aberto do mesmo jeito, cara. E na quarta e última temporada teve a Max, cara. Quem quer final mais aberto que esse? Tipo, o Vecna conseguiu matar ela porque o quarto portal foi aberto. Então, tipo, como é que não pode mentir, né? Eu não matei, eu vou burlar a regra. Não, aparentemente ele tinha matado ela, só que aí jogam lá a 11, fazendo um Chico Xavier nela lá. Ela aparece em coma lá no hospital e você fica em aberto. Será que acorda de novo? Será que, sei lá, morte cerebral, vai dar alguma coisa na menina e ela vai morrer? Mas final aberto de novo. E todo mundo amou cinema, temporada 4, cinema, não sei o quê. E é agora que vem o meu ponto. Tanto pros fãs mais antigos, como é o meu caso, assisto desde 2017 isso aí. 9 anos acompanhando essa série, tanto para esses antigos quanto para os fãs mais novos que estão aí há 2, 3 anos assistindo a série. Será que o hype não tava tanto pro final de Stranger Things? Que a galera não tá cobrando coisas que a série nunca se propôs a fazer? Será que no meio dessa onda de crítico da rede social, né, que todo mundo virou crítico de cinema agora, todo mundo sai um episódio, vem 200 comentando lá o furo de roteiro, a ponta solta e o desenvolvimento de personagem, tipo, como se todo mundo fosse formado em cinema agora, tipo, não precisa se formar em cinema, é só ver uns videozinhos no YouTube do canal Piuí, brincadeira, ou de qualquer outro canal envolvido de cinema, que você vira o crítico, você já sabe falar a merda que você quiser. Diferente de anos atrás, que era a tua opinião, eu não gostei. Agora a pessoa, ela tem que embasar com críticas em cinema, porque você não gostou, fiote. Ela não é que ela não gostou, ela tem que falar que é ruim. Será que com isso a gente não perdeu de curtir o que os irmãos Duffer sempre propuseram a entregar nessa série pra gente curtir? Aquele sentimentozinho de aventura, de filme da sessão da tarde, amigos lutando juntos pra derrotar algum inimigo em comum, aquela parada até mais anime, sabe? O Stranger Things são os amigos que fizemos no caminho, esse tipo de coisa. Até porque, até as referências do terror que eles usam também é ruim, se você for parar pra analisar. O tubarão, que é o Jaws, né? Que aparece lá no quarto do Jonathan, na primeira temporada, fazendo referência, o cartaz ali do filme. Vai dizer pra mim que aquele filme do tubarão era tudo bom. Puta roteiro, não tinha ponta solta, não tinha furo de roteiro. Um tubarão vem com gosto de gás atrás de você, e você que era a mocinha da praia que eles resgataram lá, nada mais rápido que o tubarão e consegue escapar. Sempre a pessoa tem que mergulhar sem respirar e ela sempre consegue. Você tenta ficar sem respirar junto com a pessoa, você nunca consegue. Ela prende a camiseta, fica 5 minutos ali tirando a camiseta que tá presa no negócio, ela sai, escapa e o bicho não pega ela. Um bicho que nada, que é um assassino do mar. Ou o It, por exemplo, a criatura mais abominável das galáxias, que é um
um dos maiores influências pra eles, que é o Stephen King, né? O It, cara, faz sentido esse monstrengo absurdo ser derrotado por meia dúzia de catarrento lá no livro do Stephen King ou nos filmes? Não faz, né, mano? Então, parem de todo mundo ser crítico, analisa um pouco se era isso que a obra queria te passar, analisa um pouco se desde o começo, desde a primeira temporada que você assistiu, você focava tanto nessas críticas, nesse super crítico de cinema que você se tornou. Quem sabe o problema não seja a série ou o final dela, mas seja a pessoa que você se tornou.